Então, agora eu gostaria de chamar a nossa próxima convidada, que é a professora Deusivânia Falcão. Professora Deusivânia Falcão da USP, da Universidade de São Paulo, ela é professora de gerontologia. Também já tenho contato há bastante tempo com a Deusivânia, organizamos uma live há pouco tempo, inclusive. E, Deusivânia, é um prazer te receber aqui no 4º Congresso Brasileiro de Pesquisa do Relacionamento Interpessoal. Obrigado por ter aceitado participar e a palavra está contigo. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite do Vicente, da Érica, e agradecer também o cuidado que toda a equipe do GAT está tendo, né, conosco. Quero falar que eu também estou muito feliz por estar participando desse evento, porque eu acredito que é um momento importante na vida de todos nós, como pesquisadores que trabalham nessa área, e muito feliz também em compartilhar gratuitamente essas informações. Então, hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos amorosos na velhice, tá? Eu gostaria só de saber se vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Você pode responder, Vicente, por gentileza? Vicente? Estamos vendo sim, Deusivânia. Pode continuar. Está vendo minha tela, pessoal? Vocês estão vendo? Estamos sim. Ah, tá. Obrigada, desculpa. Então, na nossa apresentação de hoje, nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos na velhice. Como introdução, eu acho que vale a pena a gente destacar a questão da longevidade humana, né? Cada vez mais as pessoas envelhecem e pouco se estuda sobre os relacionamentos amorosos nessa faixa etária. Alguns estudos falam sobre o namoro, né? O namoro daqueles idosos que nunca se casaram, né? Que foram solteiros a vida toda e que continuam namorando. Os idosos, ou as idosas, né? Que ficaram viúvas e que tendem a namorar novamente. Também hoje a gente observa muito um alto índice de divórcio grisalho, né? Que são as pessoas que se divorciam aí depois de longos anos de relacionamento. Isso muitas vezes é um choque para as famílias, porque muitas vezes eram considerados casais exemplos, ou um casal de 30, 40 anos, e que resolve se divorciar, com os filhos já adultos, incluindo alguns netos. Mas a gente observa também na literatura, né, a presença do ageism, em inglês, né, que é um termo que a gente usa para falar do preconceito que há em relação à idade, né, só que o enfoque desse preconceito realmente na velhice. Quando a gente traduz esse termo, alguns usam a palavra no português, um neologismo ageísmo, mas eu, particularmente, prefiro utilizar ageism em inglês e na tradução para o português, idadismo ou etarismo. Então, a gente, às vezes, também encontra alguns artigos falando sobre isso, né? A gente também tem estudado sobre isso na universidade. Eu queria até corrigir, Vicente, que você, no início, falou que não conhecia, não sabia o nome EASH. EASH é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que é onde eu estou desenvolvendo o meu trabalho aqui. Comumente ela é conhecida, popularmente ela é conhecida como USP Leste, mas nossa EASH, tá? Então devem ter alguns alunos nossos assistindo agora. E eu agradeço a atenção de todos. Então, a gente também observa que as pessoas idosas, também do LGBTI, também há poucas pesquisas sobre isso, né? Aqui no Brasil, nós temos o professor Luiz Gleison Araújo, que é também um pesquisador que eu costumo trabalhar bastante. Ele é professor da Federal do Piauí e ele tem feito um belo trabalho nessa área. Hoje, na nossa apresentação, darei mais ênfase à questão da conjugalidade, né, das demências e do Covid, destacando algumas pesquisas que nós fizemos recentemente. Essa é uma das pesquisas que nós desenvolvemos, inclusive com a colaboração do Tiago, que vai falar depois de mim, né, onde a gente buscou entender quais eram as crenças em relação ao amor, aos relacionamentos amorosos e também ao poliamor, na perspectiva de jovens universitários e idosos. E chamou a nossa atenção o fato de que essas crenças para os idosos se destacavam questões como a questão do respeito, o companheirismo, a tolerância, o acordo, a escolha,
o compromisso que eles tinham um com o outro, os projetos mútuos, né, o altruísmo, a questão do sexo, que também apareceu bastante, as dificuldades que eles enfrentavam, não só em decorrência da idade, mas especialmente em relação ao próprio relacionamento, e também, por outro lado, se destacou a questão de não ter cobrança excessiva. E aí a gente observa, né, que isso tem muito a ver com a teoria que a gente usa muito, né, na nossa área de gerontologia, de psicogerontologia, que é a teoria da seletividade socioemocional, da Laura Cartensen, que destaca que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai trazendo para a nossa vida pessoas, ou fazendo eleições de pessoas, de momentos, situações, através das nossas emoções positivas. Então, já há estudos sobre isso, inclusive a própria Cartensen desenvolveu pesquisas nessa área, junto ao John Gottman, né, destacando justamente essa, digamos assim, essa regulação emocional que muitas vezes há nos casais mais velhos, né? E aí, com relação ao termo, às pesquisas de namoro e viuvez, eu trouxe duas para destacar para vocês. Uma, ela foi feita internacionalmente pela Karen Fingerman, que é uma pesquisadora que, particularmente, eu tenho muita admiração. Ela é professora da Universidade do Texas, e ela trabalha muito com a questão dos relacionamentos e principalmente com a questão da família, né, na velhice, dos casais também. E eu achei interessante essa pesquisa que eles fizeram, porque eles coletaram dados, né, de 4.000 sujeitos que tinham websites e participavam de namoro online, desses sites de namoro online. E o que é interessante, que eu pensei em destacar aqui com vocês, achei interessante, as palavras mais usadas nos perfis de namoro focalizavam a questão do afeto, da afiliação, do amor e do companheirismo. Quanto às diferenças de gênero, no que se refere às motivações para a escolha do parceiro, os homens idosos estavam interessados na atração física e na sexualidade, enquanto as mulheres idosas apresentavam conteúdos mais voltados para a sexualidade, família, amigos, saúde e emoções positivas. Os homens mais velhos também foram mais propensos a mencionar o dinheiro em seus perfis do que os mais jovens. Isso pode ter ocorrido porque as mulheres mais velhas preocupavam-se com a renda dos parceiros para namorar, evitando entrar em um relacionamento que se tornasse um esforço financeiro ou que as fizesse perder a sua independência financeira. É muito interessante, porque, inclusive, a gente vê, quando a gente começa a conversar com as idosas que estão viúvas, elas dizem, olha, se eu for me relacionar novamente com uma pessoa, eu vou pensar muito, porque eu já tenho a minha renda, eu não quero cuidar de uma pessoa que vai chegar para mim já aos pedaços, que vai me dar trabalho, no final vou me tornar uma cuidadora. Então, esses dados que foram coletados lá fora, eu observo no nosso dia a dia aqui com os nossos idosos da USP 60+, né? E nós fizemos uma pesquisa, né, a Milena, tivemos também a colaboração da professora Thais, com relação às idosas viúvas, né? E o que a gente observou? Que os principais motivos das idosas viúvas para não estabelecer um novo relacionamento amoroso foram os seguintes: elas tinham muito medo de sofrer, elas tinham medo de perder a liberdade ao conviver com outra pessoa, elas não tinham, muitas delas, elaborado correntemente o luto, né? Elas também tinham uma crença de que só pode existir um único homem a ser amado a vida toda, crença em que os filhos não aceitariam que namorassem. Elas também diziam que, por estarem muito tempo sozinhas, achavam que seria difícil se relacionar com outra pessoa. Elas se consideravam seletivas, pensando que não encontrariam outro homem com qualidade à altura do cônjuge falecido. Elas tinham uma crença de que estavam velhas para se envolverem com um novo parceiro, e também elas não se sentiam preparadas para abandonar ou reavaliar hábitos adquiridos durante a velhice, além da preocupação com que os outros iriam falar. E é interessante porque muitas delas, né, além dessa autopreocupação, diziam assim, eu acho que é um momento que eu tenho de me autoconhecer, de viver uma liberdade sonhada, porque muitas delas permaneciam na relação infelizes, né? Então, quando o cônjuge faleceu, para elas foi um grito de libertação, né? Enquanto que para outras que tinham um excelente relacionamento, realmente
foi uma dificuldade muito grande, elas achavam que não queriam encontrar uma pessoa e que jamais iriam encontrar uma pessoa à altura do cônjuge falecido. No geral, a gente observa que as pesquisas que envolvem relacionamentos conjugais na velhice, elas destacam as variações ao longo do relacionamento. Então, a gente sabe que a qualidade conjugal ela é multidimensional. Então, quando a gente fala em qualidade do relacionamento, a gente está falando de aspectos positivos, negativos e ambivalentes. A gente sabe que os casamentos de longa duração nem sempre possuem boa qualidade conjugal. Então, o fato de você ter ali um relacionamento de 40, 50 anos, não necessariamente você é feliz naquele relacionamento, né? Os casais, eles também variam muito de acordo com a própria faixa etária. Por exemplo, um casal de 60 a 70 anos, evidentemente, terá demandas, terá necessidades diferentes daquele casal de 70 a 80, de 80 a 90. Então, as demandas não só em decorrência à saúde, mas até mesmo as questões pessoais, as questões familiares que, porventura, surgem, problemas. Relacionamento entre os cônjuges e a qualidade da relação são positivamente correlacionados com a longevidade, qualidade de vida e saúde física e mental do indivíduo. A gente vê muito pesquisas nessa área destacando essas questões, né? O quanto as relações sociais, de fato, afetam na saúde e no bem-estar dos idosos. E a gente também observa, né, a questão da satisfação conjugal e a regulação das emoções, que de alguma maneira eu já comentei com vocês, me baseando na teoria da seletividade socioemocional, né? E nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa teve a colaboração do professor Cassep Borges, né, do professor Vicente, que é o nosso organizador do evento. A gente ainda não publicou, mas o artigo está pronto, né? Eu achei interessante trazer esses dados para vocês, né? Que em relação, a gente utilizou uma escala de estilo de apego e a gente também utilizou a escala das teorias das cores do amor. E nós observamos que os idosos apresentaram maior média em todos os elementos do amor, né? Porque quando você vai avaliar os elementos do amor em termos de intimidade, paixão e compromisso, os idosos eles se destacaram em relação aos casais mais jovens e aos casais de meia-idade, porque a gente investigou 100 casais jovens, 100 casais de meia-idade, 100 casais idosos. E nós observamos que os idosos eles tinham um compromisso maior, eles acabavam destacando mais a sua paixão, né, a sua intimidade. A gente achou muito interessante esse dado. Também foi destacado, né, que dentre os sujeitos com apego seguro, 95,7% eram sexualmente ativos e sinalizaram ter mais qualidade na prática da vida sexual dos que não eram sexualmente ativos. Então, o estilo de apego seguro, a gente também viu que, além de favorecer a atividade sexual, também favorece uma boa qualidade nas relações sociais, familiares, e também evita conflito, ou seja, as pessoas que têm um estilo de apego inseguro, os casais que tinham estilo de apego seguro, eles tinham mais conflitos, não só em termos conjugais, mas também em termos familiares. Inclusive, os que não eram sexualmente ativos também apresentavam significativamente um estilo de apego inseguro. Então, a gente achou muito interessante compartilhar esses dados com vocês. Esse aqui foi um outro estudo nosso que nós realizamos com a professora Luísa Pimentel, de Portugal, e a nossa aluna, né, a atual mestra, né, Camila Garcia, em que ela estudou casais idosos, mulheres, na verdade, ela focou mais nas mulheres que cuidavam de seus cônjuges com demência, e ela observou todas as dificuldades que existia, e especialmente esse conflito de papéis que existe entre, muitas vezes, ser mãe do próprio cônjuge, né? Porque você tem um cônjuge que está fisicamente presente, porém, psicologicamente ausente, ou seja, todas as demandas que esse cônjuge apresenta, né, não são demandas que muitas vezes são corriqueiras de uma relação comum, né, de casal, mas quando envolve a demência, quando envolve a doença de Alzheimer, isso tudo é mais devastador. Então, nós temos um artigo sobre isso, e tem o Mauro, também um outro aluno nosso, né, desenvolveu um trabalho belíssimo recentemente, envolvendo casais idosos e a musicoterapia. Casais idosos onde um dos cônjuges também tinha demência. Esse trabalho, a gente está organizando agora um livro, que provavelmente será publicado no próximo ano, com esse enfoque. Então, as pesquisas que eu venho desenvolvendo, elas
tem dado enfoque a essas questões. E esse ano, nós desenvolvemos uma pesquisa com a aluna de mestrado, a Ellen, e também com a professora Júlia Boucher, da UNB, em que nós investigamos casais idosos na pandemia. O artigo já foi aprovado, essa semana estou fazendo as últimas alterações, e espero que a revista acredita que até esse ano vai ser publicado, a Kairos, e o que eu achei interessante para trazer para vocês é que nós investigamos conflitos que porventura existiam, né? Boa parte desses casais, eles tinham que 40, 50 anos de casado. Eles tinham alguns conflitos, os conflitos em geral eram de ordem política, né? Porque divergiam em termos de política, essa polarização que nós observamos, né? Também eles divergiam bastante com relação a como lidar com o Covid, porque uns eram mais, digamos assim, uns queriam sair de casa, outros não, então havia aquele conflito, né, de ideias, de crenças a respeito do Covid. Observamos também que o familismo foi algo muito importante para eles, no sentido de proteção. Familismo é um dos assuntos que eu tenho investigado, investiguei recentemente no meu pós-doc, né, e a gente observou que aqueles que tinham altos níveis familistas, eles acabavam tendo uma melhor maneira de resolver os conflitos. E eu achei muito interessante trazer isso, compartilhar isso com vocês. E o artigo vai ser publicado, como eu falei, acredito que ainda esse ano, e numa outra oportunidade eu posso trazer outras informações para vocês. E como consideração final, eu queria só destacar que ainda há uma ausência muito grande de pesquisas nessa área. A literatura científica sobre a formação de relacionamentos românticos na velhice, no geral, investiga o desejo e as razões para namorar ou evitar as relações íntimas, o significado do namoro e o impacto dessa relação na saúde e bem-estar, mas a gente sabe que a gente pode passar disso, a gente pode fazer tem muitas outras variáveis que a gente pode analisar. Eu deixo aqui para vocês o meu muito obrigada. Eu fiz uma síntese realmente das pesquisas, não há como, em decorrência do tempo, a gente falar tudo, mas eu preferi deixar um tempinho a mais para conversar com vocês, e eu espero poder contar com o contato de vocês, caso vocês tenham interesse em pesquisa. Eu deixo aqui, eu tenho um site, né, Instagram, meu canal no YouTube, que também estou sempre trazendo algumas coisas. E é isso, gente. Eu agradeço de coração por essa oportunidade. Agora eu quero ouvir vocês, as perguntas, e ter essa conversa mais aberta. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, professora. Sua palestra foi muito legal. E sigam ela, gente, nas redes sociais, porque ela faz lives muito legais e interessantes. Então, vamos lá para as perguntas. Quais são as características mais marcantes entre os relacionamentos conjugais dos jovens e idosos, além da satisfação conjugal? Os relacionamentos dos jovens, né, de alguma maneira, a gente observa, eu tenho estudado muito a questão da felicidade, por exemplo, e aí a gente observa que a felicidade no casamento, ela também tem a questão do né, ou seja, nos jovens, você começa com uma certa, digamos assim, expectativa, né, em relação ao casamento, em relação à chegada dos filhos, e aí quando chegam os filhos, quando chega as questões que foram discutidas anteriormente com relação ao trabalho, à família, né, que foi discutida, acho que ontem ou antes de ontem, acho que pelo Alessandro, né, Alexandro. Então, a gente observa, assim, que tem essas dificuldades. Agora, no que diz respeito aos idosos, a gente observa que eles, muitas vezes, assim, já têm passado por tudo isso, e aí muitos ficam. Um dos artigos que eu estudei recentemente destacou o que nós chamamos de generosidade conjugal. Muitos ficam uns com os outros, não só pelo companheirismo, mas também pela generosidade conjugal que um tem com o outro. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, em termos de pesquisa, tanto os jovens como os casais de meia-idade e os idosos, e para complementar a resposta, a gente não foca só na questão da satisfação conjugal, mas a gente também quer entender um pouco da qualidade dessa relação, que pode ser boa, que pode não ser,
né, do ajustamento, né, dos níveis de ajustamento, dos conflitos, tem uma série de variáveis que a gente investiga, né, e aí, na fase da velhice, a gente tem estudado muito a questão também da regulação emocional, como esses idosos lidam, né, com as dificuldades. Agora uma pergunta do professor Vicente. Professora Deusivânia, o Sternberg descreve muitos amores entre idosos como focado em compromisso e intimidade. Como você vê a questão da paixão em idosos? Então, na verdade, o Sternberg, ele foca realmente o compromisso e a intimidade para os idosos, mas na nossa pesquisa, a gente observou que os casais idosos também continuavam apaixonados, né? Aí é uma variável, a gente não pode generalizar, mas eu achei muito interessante que a gente imagina que a paixão, né, ela tem aí, alguns estudos falam que ela pode durar 6 meses ou até 2 anos, né, em termos de neurociência, né, a gente escuta muito isso, mas nos chamou realmente muita atenção, porque na escala eles se consideravam apaixonados, e foram os idosos, foram muito casais, e a gente acabou, assim, fazendo essa entrevista individualmente, eles não estavam juntos, então a gente perguntava primeiro para a mulher, depois para o homem, aplicávamos o protocolo separadamente. Então, a paixão para os idosos, eu acredito que também está muito naquela ideia, o que eu escuto, já vem dados qualitativos, já vem uma ideia do que eu vejo, eles falam muito assim, poxa, é mais um sentido para viver, né? Olhar para o meu companheiro é mais um sentido que alimenta a minha vida. Isso é quando a qualidade da relação é boa, né? A gente pode ter tido a sorte de ter, não sei, talvez, como foi uma amostra por conveniência, de repente a gente pegou idosos que eram mais, de uma qualidade maior, né, no relacionamento, e, portanto, estavam mais apaixonados. A próxima pergunta é da Ivana Rodrigues, e ela perguntou: podemos dizer que tais motivos que as idosas apresentavam para não se relacionar têm alguma relação com o estilo de apego desenvolvido? Sim, pode ser sim. A gente apresentou ali vários motivos, né? Motivos econômicos, motivos de por ter tido um problema ter tido um casamento infeliz e agora está podendo viver a vida, ou então que o idoso, o cônjuge era um marido perfeito e acha que nunca mais vai encontrar, porque é fato que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais criterioso. A própria teoria da seletividade, né, a teoria Salk, uma perspectiva lifespan, ela destaca isso. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais, seleciona melhor as nossas amizades, a gente seleciona melhor, né, os nossos companheiros. Então, fica difícil, né, para elas, pelo menos para as idosas que nós entrevistamos. E a questão do estilo de apego pode ser, sim, uma variável, né, porque quem tem um estilo de apego inseguro, a gente viu na nossa pesquisa e também em outras pesquisas, tem mais dificuldade em se manter num relacionamento, é mais desconfiado, né, tem mais dificuldade em manter uma relação, tende a se divorciar. Então, variável, a gente não pode dizer que ela é a única variável, é uma das possíveis variáveis, né? Agora é do professor Tiago de Almeida, e ele perguntou quais são as maiores demandas afetivos sexuais que surgem, professora Deusivânia, em relação aos idosos e às demais faixas etárias. Então, eles, na verdade, eles falam muito, trazem muito a questão do preconceito que eles encontram na própria família, muitas vezes. Quando eles querem, por exemplo, namorar, e os idosos, por exemplo, vamos pensar nos viúvos ou nos divorciados, né? As demandas que eles trazem é respeito. Por exemplo, eu precisava de ter maior respeito na minha família, eu sou uma pessoa que tem sentimentos, eu sou uma pessoa que preciso de mais, digamos assim, ter a liberdade, ter a autonomia. Então, a gente observa que eles têm às vezes, eles querem vivenciar melhor a sexualidade deles, e muitas vezes a própria mídia, as relações sociais que eles convivem, e a própria família acabam discriminando muito. Isso é uma das queixas que a gente observa muito no nosso dia a dia, né, no contato com essas pessoas, né? Agora é do Felipe Nalon Castro, e ele perguntou: professora, quais são os próximos direcionamentos para as pesquisas que envolvem os relacionamentos com idosos? Então, eu, na minha linha de pesquisa,
pesquisa, a gente tem investigado muito a questão dos idosos com demência, eu continuo investigando, né, idosos nessa área. Eu gosto muito também agora de estudar a questão do familismo, então é uma das variáveis que eu quero investigar mais, né? O namoro, o divórcio grisalho é uma das coisas também que eu pretendo investigar, porque cresceu muito o índice de idosos que estão se divorciando, então esse é um fato que me chamou muita atenção e eu pretendo desenvolver pesquisas nessa área. São as minhas próximas metas. Agora uma pergunta do Well, e ele perguntou: como os idosos encaram um novo relacionamento com pessoas bem mais novas, o relacionamento amoroso intergeracional? Uhum. É muito preconceito, tá, gente? Ainda é aquilo que eu estava falando para vocês. A gente até fez um vídeo na época do Dia dos Namorados, tá lá no meu canal no YouTube, Namoro na Velhice, eu fiz com a parceria que nós temos com os idosos da USP 60+. Eu coordeno um grupo de teatro, né? E aí a gente, numa das nossas cenas, a gente resolveu trabalhar esse tema, essa questão do preconceito, porque até muitos, os próprios idosos, às vezes, eles têm uma dificuldade, às vezes eles se apaixonam por uma pessoa mais jovem, mas têm dificuldade em assumir esse relacionamento, porque sabem que vão ser taxados de aproveitadores, né, porque pela própria família, então muitos namoram às escondidas, e a gente vê que esse novo relacionamento, ele é muito, digamos assim, às vezes mal por conta desses preconceitos, desses estereótipos. Mas vocês viram, né, só para complementar, vocês viram que no site que houve do relacionamento amoroso lá nos Estados Unidos, da pesquisa da Karen Fingerman, né, que eu pretendo aplicar aqui também, fazer algo parecido, para a gente fazer uma reflexão sobre como é que é o contexto no Brasil, as mulheres elas não queriam se relacionar com homens bem mais velhos, as idosas. E os idosos também não queriam se relacionar com mulheres muito velhas. Né? Então, há essa questão realmente do mais novo, de querer o mais novo, né? Uma coisa a se pensar, né? A se investigar aqui também. Então, o psicólogo Tiago, ele de novo mandou mais uma pergunta, né, um comentário, pedindo para você deixar seu contato para a gente acompanhar suas lives. Então tá, eu acho que uma forma de me encontrar atualmente é muito pelo Instagram, eu tenho usado bastante o @deusefalcão, e através do YouTube também, de vez em quando deixo um vídeo lá, eu não consigo deixar toda semana, como os youtubers fazem, mas eu tento na medida do possível. Agora, live, a gente está sempre fazendo lives com a intenção de democratizar a ciência, né? Eu sempre trazendo pessoas para a gente bater um papo e fazer com que os mais jovens, ou qualquer outra pessoa, né? Os mais jovens, os mais velhos, ou quem tem interesse realmente em buscar conhecimentos científicos nessa área, né? Acho que esse é o nosso grande papel como professor, despertar esse desejo, né, nas pessoas. É isso, gente. Então, o Instagram da professora está passando aí na tela, e vocês podem lá seguir e aproveitar bastante as lives dela. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, então pode vir, professor Vicente. E foi legal que a gente terminou na hora, né? Eu me programei para realmente 3 horas. A gente que está aí do outro lado, né, Vicente, fica assim, ai meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Ó, temos 2 minutinhos ainda para bater um papo, eu e você, tô com saudade. Não, eu também, a gente tá britânico no horário aqui é uma coisa tipo CNN, aqui é televisão, né? Aí a gente tem que controlar o horário de uma maneira bem rigorosa, assim, né? Então, eu te agradeço mais uma vez, Elzivânia, foi muito legal, né? Teve várias coisas que eu me esqueci de falar na tua apresentação pessoal, que o povo foi lembrando depois da questão do quanto que tu está fazendo várias lives para democratizar o conhecimento, né? O Thiago de Almeida lembrou desse detalhe importante, a Elzivânia já recebeu o prêmio Jabuti, né? Foi melhor livro de psicologia e psicanálise nessa área, né? Então, pesquisadora é bastante importante, além de ser uma grande amiga, né? Então, repetindo uma das lives, eu participei, né?
Sim, sim, e para onde eu vou, eu falo das nossas lives, porque é um tema que realmente, esse tema é um tema que todo mundo fica interessado, né? Você começa a falar, eu quero saber, só tem a live, tem a live, tem a live. E também acho que é importante que todo esse material, a gente está num congresso e o material pode ser citado como uma apresentação de congresso. Se alguém ficar com dúvida, a pessoa não disse isso, está lá o documento para provar que é o vídeo, né? Então, o material que é uma referência bibliográfica de alguma forma, né? Sim, sim. Então, mais uma vez, Elzivânia, eu te agradeço, foi muito bom te ter aqui com a gente essa tarde.